Um especialista sem conhecer a norma é um médico sem conhecer o exame. E talvez você não conheça ainda quais são os remédios que estão na Resolução 414 e que vão deixar seus clientes renovados. Quer conhecer o poder da norma? Eu só digo uma coisa. Roda a vinheta. E aí, tranquilo? Eu sou o Jonildo da XPN e eu venho aqui te mostrar a segunda parte da nossa sequência, o poder da norma, falando da Resolução 414 da ANEEL. Eu vou te mostrar os detalhes mais importantes dessa norma. Por isso, eu sugiro que você veja também a primeira parte. Vou deixar o link aqui na descrição. E antes da gente começar, eu preciso te pedir, deixa o joinha para ajudar a gente. Compartilhe esse vídeo caso você acredite que pode agregar valor para outras pessoas também. E eu tenho certeza que se você se inscrever no canal, vai ter muito conteúdo bom que você vai poder acessar. Então, tamo junto. Vamos dar sequência agora ao vídeo, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos embora. Quando a gente fala de obras, que é o nosso terceiro tópico, até onde é que vai a responsabilidade da distribuidora? Para você saber disso, tem que acessar lá na norma o artigo 40. Não só esse, mas vamos começar por ele. Esse artigo 40, ele fala sobre as obras que a distribuidora precisa oferecer gratuitamente. Então preste atenção para não acabar sofrendo alguma injustiça frente à distribuidora. Vamos lá. Na seção 9, que fala sobre das obras de responsabilidade da distribuidora, a gente vai ver que no artigo 40 ela diz: a distribuidora deve atender gratuitamente a solicitação de fornecimento, veja só, fornecimento para a unidade consumidora localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW e seja enquadrada no grupo B. A primeira situação seria se por acaso existir uma extensão de rede, não tem um poste lá que leva uma fiação para aquela determinada casa, tem que montar alguma estrutura para alimentar aquele local. Então é necessário que seja feita uma obra, só que ela tem que ser gratuita dentro desses critérios. E também, se for simplesmente a intenção inferior a 2,3 kV, ainda que não seja necessário extensão de rede, tá? Então, nas duas situações, é gratuito. Outra oportunidade gratuita seria a solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases em tensão igual ou superior a 2,3 kV. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele é do grupo B e ele quer, por exemplo, ser atendido de forma trifásica, ele pode, e isso vai ser gratuito, se for uma tensão do grupo B. Mas se for do grupo A e está uma tensão superior a 2,3 kV, isso já não será mais de forma gratuita. Vamos falar sobre os prazos de ligação, que estão lá no artigo 31. Basicamente, a gente tem aqui na seção 3, que é dos prazos de ligação, que a ligação da unidade consumidora ou também a adequação da ligação existente deve ser efetuada com os prazos máximos a ser fixados. São esses três. A primeira situação seria 2 dias úteis para a unidade consumidora do grupo B em área urbana. Então, a sua atenção de fornecimento tem que ser aplicada em 2 dias úteis. Já se for na área rural, então quer dizer que teria que ser em 5 dias úteis. Já na terceira opção, a gente tem como unidade consumidora do grupo A. Então essa unidade ela tem que ser atendida em 7 dias úteis. Saindo da ligação da unidade e partindo agora para a execução das obras, a gente tem os seguintes critérios. Isso está lá na seção 5, tá? No artigo 34, que é dos prazos de execução das obras. A gente tem dizendo que ela tem no máximo 60 dias quando tratasse exclusivamente de obras na rede de distribuição aérea em tensão secundária, ou seja, em rede de baixa tensão. Quando é necessário realizar alguma obra, a concessionária ela tem 60 dias para realizar. Isso inclui também a substituição de um posto de transformação, por exemplo. O segundo ponto seria 120 dias quando tratasse de obras com dimensão de até 1 km na rede de distribuição aérea de tensão primária, ou seja, de alta tensão. Então, 60 dias para baixa tensão, 120 dias para alta tensão.
Descendo aqui para o caput terceiro, a gente tem que, sempre que solicitado pelo interessado, a distribuidora deve informar por escrito ou por outro meio acordado, em até 3 dias úteis, o relatório do estado da obra. Então, o cliente ele tem o direito de saber como é que está a situação da obra, tá? E ela tem até 3 dias úteis para responder perante a solicitação. E agora vai chegar um ponto que é o não cumprimento dos prazos regulamentares do inciso 1 e 2 ou do cronograma informado para o interessado para as conclusões das obras. E nesses casos, enseja o consumidor o direito de receber um crédito da distribuidora pelo atraso, conforme o artigo 151. Para facilitar, o que seria isso? É um crédito por atraso. Então quer dizer que a distribuidora, se por acaso ela atrasar no cumprimento desses prazos, ela tem que dar um crédito para o cliente em relação financeira, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o cliente tenha que pagar 20 mil reais para determinada concessionária para a realização de alguma obra que seja destinada à sua instalação. Isso pode acontecer, a gente vai ver mais para frente. Então, se por acaso essa concessionária ela atrasar no prazo, ela tem que ressarcir esse custo que o cliente iria pagar como uma forma de crédito. Então é algo muito interessante, porque se passar do prazo, você, sabendo dessa informação, você vai orientar o seu cliente para ele tomar a devida decisão. E isso com certeza vai ser muito impactante, você vai agregar muito valor ao seu cliente. Vamos lá olhar no artigo 151 o que é que ele está dizendo para a gente. Neste artigo 151, a gente tem que o não cumprimento dos prazos regulamentares para os padrões de atendimento comercial, que a gente vai ver quais são depois, não são só aqueles que eu passei, tem mais, obriga a distribuidora a calcular e efetuar crédito ao consumidor em sua fatura de energia elétrica em até 2 meses após o mês de apuração. Então, esse aqui é a fórmula que vai ser calculada. Vamos primeiro entender quem são esses termos. O crédito ele vai ser o EUSD, que seria o encargo de uso do sistema de distribuição relativo ao mês de apuração. Isso aqui é uma informação que a concessionária vai te dar lá na conta de energia. Esse PV seria o prazo verificado do atendimento comercial, o que realmente foi verificado, e o PP está associado ao prazo normativo do padrão de atendimento comercial. Então, onde é que a gente encontra esses prazos normativos? Basta a gente olhar lá no anexo 3, que está quase no final da norma. Então aqui no anexo 3, a gente tem todos os prazos relacionados ao atendimento comercial. E tudo isso aqui pode gerar um crédito por atraso. A gente tem, por exemplo, o resultado da análise de um projeto. Isso está associado a 30 dias. Ou então, reanálise de projeto. A gente tem que isso tem que acontecer em 10 dias. E todos os prazos que tem na norma, ele inclusive informa os artigos aqui, ó, prazo máximo de vistoria. Ele vai informar todos esses detalhes. E você pegando esse anexo, com certeza vai ser muito importante que você tenha ele próximo de você para estar analisando sempre que realizar qualquer projeto que seja para o seu cliente. Pois é, o seu cliente ele pode receber créditos por atraso da distribuidora. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Vamos supor o seguinte exemplo. A gente tem que a EUSD, no determinado mês, ele está valendo 54.347,82. Vamos supor que a distribuidora leve 120 dias para realizar uma obra de prazo máximo de 60 dias. Por exemplo, uma obra de baixa tensão. Você lembra que está associada a 60 dias. Então, o consumidor deve receber um crédito de... É só a gente pegar aquela fórmula, é EUSD sobre 730 multiplicado pelo PV sobre o PP. Tudo isso multiplicado por 100. Então a gente tem que o EUSD seria esse valor aqui de 54 mil, dividido por 730. 730 seria a quantidade de horas no mês, tá? Esse 120 é o prazo verificado, 120. E o prazo na norma seria 60. Então multiplicando por 100, e esse crédito aqui no valor final vai resultar no seguinte, 14.889,81. Então esse aqui é um crédito que vai entrar lá na fatura de energia do seu cliente em relação a esse descumprimento da norma. Vamos falar agora de um elemento extremamente importante, que é o último tópico.
Quando é que o meu cliente ele desembolsa dinheiro nessa situação? É o seguinte, ó, ele vai desembolsar dinheiro quando estiver relacionado a algum projeto, alguma obra, mais especificamente. Essas obras elas são separadas tanto para a distribuidora pagar quanto para o consumidor pagar. E essa relação, essa distribuição é baseada no encargo de responsabilidade do consumidor. Como assim? A gente vai chegar nesse ponto. Vamos olhar lá na norma no artigo 43. Vamos lá. No artigo 43, a gente tem a participação financeira do consumidor, dizendo que é a diferença positiva entre o custo da obra proporcionalizado nos termos deste artigo e um encargo de responsabilidade da distribuidora. Então, a gente vai falar sobre o encargo de responsabilidade do consumidor, mas ele é baseado no da distribuidora. Vamos um pouquinho mais embaixo, que é aqui no caput 5. A gente tem que o encargo de responsabilidade da distribuidora, também chamado de ERD, é determinado pela equação. ERD, que é esse encargo, é igual ao mus de ERD multiplicado por um fator K. O que seria o mus de ERD? É a montante de uso do sistema de distribuição. Já já eu vou dizer exatamente o que seria. E o K ele é um fator de cálculo do ERD. Mas o que se importa? Isso aqui é uma mina de ouro. Eu vou explicar o porquê. Vamos primeiro falar quem é o K. O K ele é determinado por esta fórmula aqui, bastante complexa. E tenha certeza que o K você não tem controle. Como assim? O K ele é relacionado pelo TUS de fio BFP. O que seria isso? É a parcela do TUS no posto tarifário fora ponta. A gente tem o alfa, que seria a relação entre custo de operação e manutenção. E veja que a operação e manutenção são algo da distribuidora, você não tem como controlar isso de forma alguma. Essa parcela do TUS também é algo que não é de seu controle. E você tem o FRC, que é o fator de recuperação do capital, que também não depende de você. Então o K não é controlável por você, mas a gente pode controlar um elemento fundamental, o mus de ERD. Mas o que seria o mus de ERD? O mus de ERD ele pode ser tanto a demanda contratada, isso para quem é do grupo A, e também pode ser simplesmente o valor de demanda estimada. Isso é para o grupo B. Como assim demanda estimada? Basta a gente pegar a carga instalada prevista e multiplicar pelo fator de demanda daquele estabelecimento. Como assim? A gente pega aqui que o mus de ERD seria a potência instalada multiplicado pelo fator de demanda. A potência instalada é um levantamento que você tem que fazer no local e o fator de demanda pode ser tanto você calcular diretamente a demanda máxima sobre a potência instalada ou você pegar o fator de demanda típico. Então vamos lá conhecer qual é o caminho do sucesso. É o seguinte, ó, vamos supor que você está com um determinado cliente e você tem que realizar uma adequação tarifária. Após ele ter passado para alta tensão, então ele vai ter 3 ciclos para poder ajustar essa demanda. Vê só, você só pode diminuir 50% da sua demanda contratada dentro desse ciclo de 3 meses. O que você vai pagar são exatamente o valor que você tiver de demanda medida, não é a contratada, nesses 3 meses. Mas depois de 3 meses você vai pagar a demanda contratada. Então o que é que você tem que fazer? Ó? Presta atenção. Vamos supor o seguinte caso. Eu tenho aqui o caso A, é um consumidor ele tem uma demanda máxima medida de 90 kW, uma demanda contratada que eu escolhi de 100 e o fator K é padrão, tá? Seria esse valor e o valor da obra seria de 85 mil. No caso B, eu mudei a minha demanda, eu botei o dobro da demanda máxima. Por que eu fiz isso? Lembra que eu posso diminuir no máximo 50% da minha demanda contratada? Então, se eu botar o dobro da minha demanda máxima, a minha demanda contratada, o menor valor possível que eu colocaria seria de 90, neste caso. Seria o valor igual à minha demanda máxima. Não faz sentido eu botar o valor de demanda contratada menor que a demanda máxima. Mas também eu não vou colocar provavelmente igual. Só que aí eu preciso analisar exatamente que valor seria esse. Mas, vê só o que vai acontecer. Se no meu caso A, eu tenho um ERD de 53.353, que seria basicamente demanda contratada 100 multiplicado pelo K.
E no caso B eu tenho uma demanda contratada 180 com o mesmo valor K, que dá 93 mil. Isso quer dizer que, dado que o total é 85 e o meu ERC, que é o do consumidor, é a diferença entre o ERD e o total, e a diferença positiva, então quer dizer que o meu ERC no primeiro caso seria 31 mil. Mas no segundo caso, como o meu ERD é maior do que o total, então só a distribuidora que vai pagar por essa obra. O consumidor não vai ter que pagar. Então veja como que o seu consumidor ficará extremamente grato por saber que você está fazendo economizar 30 mil reais. Isso é o valor de uma subestação, meu amigo. Então isso você consegue agregar muito valor para o seu cliente. Isso é uma prática muito interessante a ser adotada, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito nos seus projetos de adequação tarifária que vem pela frente. Tu tá pensando que eu esqueci? Promessa é dívida. E tá aí, ó. Eu disponibilizei para vocês a resolução completa, comentada, toda marcada e agilizar ao máximo esse seu conhecimento dentro da resolução. Então use, abuse e aproveita. E é isso. Para você que chegou aqui de paraquedas, essa aula faz parte do nosso curso gratuito de adequação tarifária que está disponibilizado lá no nosso portal XP Energy Tech. O link está aqui na descrição, então dá uma olhadinha lá, é bem rápido. Nesse portal você tem acesso a diversos conteúdos que vão com certeza te ajudar no ramo profissional. E não deixa de curtir esse vídeo, tá? Compartilha também e tamo junto. Ah, e para você ter acesso a essa norma, basta você ir lá no nosso portal. Vai estar lá um linkzinho bem detalhado de como você consegue obter essa resolução toda comentada, perfeita, para agilizar o seu estudo. Então, até a próxima.